Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: o Senhor pode nos ensinar a orar? Porque os discípulos de João aprenderam a orar. Parece que ele ensinou, João Batista ensinou os discípulos a orar. Como é que a gente deve orar? É interessante perceber na narrativa de Lucas a Teófilo, que às vezes nós olhamos para os discípulos no Evangelho e achamos que ali já estavam homens preparados, chamados, ungidos e capacitados. E é verdade, foram chamados, estavam sendo preparados e foram sim revestidos do Espírito para o que fizeram, mas eles não sabiam orar. Às vezes nós atribuímos uma capacidade a algum personagem que a gente lê nas Escrituras, sem entender de verdade o momento que ele vive, né? A gente fala de Moisés, foi chamado por Deus, verdade. A sarça que pegava fogo e Deus falava com ele, verdade, mas ele não sabia nem quem era Deus. Qual que é o teu nome, Senhor? Eu vou falar com o faraó, não sei o teu nome. Às vezes nós não compreendemos a espiritualidade em desenvolvimento em cada um desses homens e mulheres que a gente conhece na palavra. Mas enfim, Jesus responde com a oração do Pai Nosso. Na verdade ele responde com todo esse trecho. Quando eles perguntam, nos ensina a orar, ele ensina a oração que a gente lê lá em Mateus 6, o Pai Nosso, aqui talvez um pouco mais resumida com Lucas. Depois ele conta uma parábola, que colocaram o título de Amigo Inoportuno. Não sei se o título deveria ser esse. Sabe que os títulos que a gente tem na Bíblia não são Bíblia, o texto foi escrito corrido. Quem pôs o título foi o editor da Bíblia. Eu não sei se eu colocaria esse nome. Não é Bíblia, então a gente pode discutir. O resto que está escrito a gente não discute, a gente só interpreta. E depois ele vem com outro caso explicando sobre o pai e o filho. Mas ele começa dizendo: vocês vão orar assim, Pai, ou como está em Mateus, Pai Nosso. A gente poderia fazer alguns domingos só falando sobre essa primeira palavra, Pai. Porque essa oração causava já um impacto na mente dessas pessoas que ali viviam. Porque para os discípulos que eram da nação de Israel, descendência de Israel, isso não era comum. Apesar de lermos nos Salmos que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor também se compadece de nós. Sim, está escrito, e o Antigo Testamento ter algumas referências a esse respeito, não era parte da espiritualidade do povo e da sua devoção e da sua religião, tratar Deus como pai. Isso não era comum. Aliás, talvez soasse como uma heresia, porque era assim que eles, os fariseus e escribas e os saduceus, falavam sobre Jesus, que ele era um herege que dizia que Deus era o pai dele, e ele era o filho de Deus. Então começar uma oração para nós é legal, a gente está acostumado com isso. Pai Nosso. Para eles isso era uma bomba. Como assim você vai chamar Deus de pai? Eles eram conhecidos como os filhos de Israel, ou os filhos de Judá, mas filhos de Deus. Deus era o Senhor. Aliás, para nenhuma nação, todas as divindades e ídolos daquela época eram ídolos territoriais, eram divindades da terra, de cada localidade tinha a sua. A primeira ideia de um Deus sobre todos os deuses era o Deus de Israel, mas não era chamado de pai. E ninguém tinha o seu ídolo, ou a sua divindade, ou o seu Deus como um pai, numa relação familiar e próxima. O que Jesus está trazendo aqui desmontava completamente a religião. Aliás, entender que Deus é pai desmonta qualquer religião.